Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Presta atenção bem nessa parte. Quando o rapaz ainda estava longe, ele estava longe de casa, o pai o avistou. Ele nem chegou a chegar perto do pai, mas o pai já tinha avistado ele. E quando ele chegou perto do seu pai, o seu pai correu para abraçar, para beijar, para dar carinho ao seu filho. No versículo 21 continua dizendo assim: e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu. De novo, estava perdido e foi achado. Glórias a Deus. Aqui uma parábola que Jesus trouxe para os seguidores, para os povos daquele tempo, querendo dizer que muitas das vezes o filho ele pode até ir embora, o filho pode até tomar uma atitude de querer sair da casa do pai, mas o pai em todo o tempo ele vai estar esperando a volta do seu filho. Eu admiro essa passagem porque eu fui um filho pródigo. Eu passei já por essa situação que Deus, Jesus Cristo de Nazaré, está contando nesta parábola. Não sei se vocês todos passaram, se já nasceram em berço evangélico, se já cresceram e nunca se desviaram, mas aquele que já se afastou, podem se assentar, que os irmãos perdoem. Glórias a Deus. Mas aquele que já passou, que já sabe e vê a sua vida, o que foi, quando simplesmente pensou em largar tudo para viver a vida aí fora. Muitas das vezes todos nós que estamos aqui somos batizados, tomamos a Santa Ceia, servimos ao Senhor com excelência, adoramos a Deus, mas nós somos semeadores, nós somos os vasos de Deus nessa terra, para que nós podemos levar essa palavra para os filhos pródigos que ainda se encontram nessa terra. Nós somos o espelho, nós somos a semelhança de Cristo nessa terra. Aí você me pergunta assim, mas a salvação é individual. A salvação pode até ser individual, que Deus vai julgar um por um, mas Deus ele precisa usar a minha vida, usar a sua vida, para alcançar pessoas, jovens, mulheres, até mesmo idosos, que nunca aceitaram Jesus, já o escutaram. Jesus Cristo vai voltar. Tem uma passagem, se não me falha a minha memória, 2 Pedro, capítulo 2, que eles zombam da vinda de Cristo. Fala assim, mas já faz muito tempo, já faz muitos anos que Jesus Cristo vai voltar. Mas eu te garanto que nós temos que continuar dizendo: Jesus vai voltar. E voltando para a passagem do filho pródigo, há mais ou menos 6 anos atrás, 2014,
quando eu comecei a viver uma vida trabalhando para mim, ganhando dinheiro, eu cheguei na minha mãe e falei assim: mãe, eu quero viver a minha vida, quero ter as minhas coisas, assim como essa parábola está dizendo. Cheguei a sair de casa como esse filho da parábola de Jesus. Passei momentos difíceis, como diz a parábola, que ele estava cuidando dos porcos, ele tinha fome, ele tinha vontade de comer as comidas dos porcos, mas ninguém dava. Irmãos, eu confesso aos irmãos que tudo que se passou na vida, eu não sou super crente, eu não sou super herói, mas eu confesso aos irmãos que em todo tempo eu olho para o céu, eu digo: Senhor, se tu for comigo, eu conseguirei, Pai. Se tu me ajudar, Senhor, eu vou prosseguir, Pai, porque eu não sou super crente, eu não sou super homem, eu preciso da tua graça, eu preciso, Senhor, que todos os dias que o Senhor me ajuda a nunca sair da tua casa. Ah, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Então, quando eu saí da casa da minha mãe, porque eu já aprendi aqui na igreja, ouvindo Deus falar comigo, que nós não podemos falar nada daquilo que nós não sabemos. Nós não podemos ensinar uma pessoa a fazer um arroz, se nós não souber fazer. Mas eu posso, com sinceridade no meu coração, diante de Deus, diante dos irmãos que é testemunha, eu posso falar dessa passagem bíblica aqui. Irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor, não é porque nós estamos que nós não podemos sair, porque próprio Jesus Cristo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu faço a minha escolha, você faz a sua escolha, servimos a Deus ou não, vimos para a igreja ou não. Não é por obrigação que eu estou aqui nesta noite, não é por obrigação que eu voltei para os caminhos do Senhor. Sabe por que eu voltei para a presença de Deus? Porque eu vi que quando eu saí da presença de Deus, tudo acabou. Alegria não tem, paz não tem, amor não existe. As pessoas podem até falar para mim que vivem uma vida bem socialmente, acredito sim que eles podem até ser bem financeiramente, mas amor, paz, tranquilidade, você só vai ter se estiver Jesus Cristo, se tiver só Deus no teu caminho, te guiando, te protegendo, porque o inimigo ele pode até tentar. Eu acredito na palavra de Deus, que o inimigo ele pode até tentar contra a minha vida, contra a sua vida, mas se Deus não permitir, ele não toca. A pessoa só desce à sepultura se Deus permitir. Aqui nessa passagem o filho pródigo não morreu porque Jesus Cristo está dizendo: o Pai está no controle, Deus está olhando, Deus está cuidando daquele filho. Jesus Cristo, em todo o tempo, Ele quis dizer, Ele até pecou, mas se Ele se arrepender, se Ele voltar aos pés da cruz, se Ele voltar a mim, como o único suficiente Salvador dele, eu vou ajudar Ele. Eu vou devolver tudo, os direitos de filho, porque quando fala assim, ó, o pai colocou o anel no dedo do filho, é a nova aliança, é aquilo ali foi que Deus fez, foi a nova aliança. Deus devolveu todos os direitos de filho, ele teve totalmente o direito de servir a Deus. Ele pensou que o pai ia rejeitar, ele pensou que o pai dele ia colocar ele como escravo, mas Jesus Cristo morreu na cruz para fazer nós livres, e a palavra de Deus ela tem que se cumprir. Eu admiro quando Paulo diz assim: se Jesus morreu na cruz e nós viver pela lei,
O sacrifício de Jesus não valeu para nada. A graça de Deus, a partir da morte de Jesus Cristo, é a que nos basta. E quando esse filho, ele volta para casa, aqui a gente não continuou lendo o versículo todo, o capítulo todo, só que se a gente for até o final, o irmão dele vai se sentir inveja, porque quando ele volta para casa, depois de tantos anos, o pai manda matar o bezerro mais gordo, dar festa, servir, trazer as pessoas para fazer aquela festa, para comemorar a volta do filho. O irmão escuta isso, quando ele volta do campo, ele chega e escuta o barulho, ele fala: mas o que está acontecendo aqui? O empregado do seu pai diz assim: ó, seu irmão voltou, ele voltou bem e voltou com saúde. Seu irmão diz assim: mas o porquê dessa festa? Eu não vou entrar, vou ficar do lado de fora. O pai vai até lá fora e diz: meu filho, entra. Insiste para ele entrar. Então o pai explica, versículo 32, mas era preciso fazer esta festa, para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Eu estava morto, mas graças a Deus eu revivi. Eu estava perdido e Jesus Cristo me achou. Eu pude ter a presença de Deus novamente em minha vida, e que a cada dia eu e você buscamos mais a presença de Deus, e que nós nunca viemos sair da casa do Pai, porque em todo o tempo que nós servimos a Deus, sabemos que Deus, Ele vai nos ajudar, e que cada um de vocês que estão aqui, vocês já são filhos, vocês já são livres, mas essa palavra do filho pródigo, ela tem que chegar ao coração da minha irmã, ela tem que chegar ao coração do meu cunhado, ela tem que chegar no coração dos meus amigos, que se encontra perdido. Esta pregação, ela tem que chegar aos ouvidos dos meus patrões, ela tem que chegar aos ouvidos dos meus vizinhos, ela tem que chegar aos ouvidos de todos aqueles que puderem escutar essa palavra. Eles têm que se arrepender, eles têm que voltar para a casa do Pai, e saber que na casa do Pai há muitas moradas, porque Jesus Cristo é bem claro: não se turbe o vosso coração, creis em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E lá em 2 Pedro, eu vou estar lendo, graças a Deus, oh aleluias, glórias a Deus, oh Pai, Tu és maravilhoso. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, aleluias, aleluias, capítulo 3, me perdoe, segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Glórias a Deus. Aqui Pedro é bem claro, que pelo sacrifício de Cristo, todos podem ser salvos, todos aqueles que ainda vivem, há uma esperança. Eles podem até estar perdidos, mas eles podem sim ser salvos, se eles se arrependerem dos pecados, se achegar aos pés da cruz, se aceitar Jesus como Salvador. Mas como eles vão fazer isso? Se eu e você levarmos a palavra até eles. Se eles não vêm até nós, vamos até eles. A palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Mas se eles não virem, vamos até eles, vamos buscar eles. Quando eu estava no mundo, eu era um influenciador. Tem pessoas, até hoje, a Joyce sabe disso,
Sabe quanto eu choro até hoje por essas pessoas? Sabe por quê? Porque eu lembro que eles não bebiam, eles não fumavam, eles não faziam nada deste mundo. Sabe como eles começaram a fazer? Porque eu fui incentivando, eu fui influenciando, e eles começaram a praticar. Aí sabe o que aconteceu? Eles hoje estão passando por algo na vida deles, que eu hoje, graças a Deus, não estou passando. Mas é cada lágrima minha que rola, é cada sofrimento que eu venho passando, por chorar por eles, por pregar a palavra por eles. Pessoas que estão perdidas, conhecidas minhas. Ah, meus irmãos. E hoje eu falar para os irmãos, eu já não me sinto mais culpado. Até uns tempos atrás eu me culpava muito. Conversava muito com a Joyce, me culpando daquilo ali. Porque as pessoas estão vivendo uma vida desgraçada, porque é a minha culpa. Mas não, cada um tem a sua consciência. Eu fui um influenciador, admito que muitas das vezes insisti para eles beber, insisti para eles largar a mãe, largar o pai, para eles virem para comigo, festejar a vida do mundo. Com o tempo de tanto eu insistir, eles vieram. E o que aconteceu? Eu, como filho pródigo, tinha saído da casa do meu pai, não me contentava, fui tirando filhos e filhas da casa dos seus pais, porque é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele usa pessoas que já está com o coração aberto para o mal, pessoas que estão com a mente vazia, pessoas que já pensam errado. Então o inimigo, ele começa a pegar essas pessoas para atacar outras pessoas que estão com um sentimento também fraco. Só que eu quero dizer com isso, que eu pude até ser um influenciador do mal, mas hoje eu quero ser influenciador de Cristo, chegar às pessoas e falar assim: meu amigo, hoje eu adoro ao Senhor dos Exércitos, hoje eu adoro o Deus que me tirou lá do lamaçal do pecado, eu adoro o Deus vivo, que pode te salvar. Eu sei que você está com depressão, mas você não fala nada, eu sei que você está sofrendo, mas você não tem coragem de abrir a sua boca para falar, mas você sabe tudamente aquilo que eu já passei, você sabe aquilo lá que Deus fez na minha vida, Deus também pode fazer na sua, mas eu não posso simplesmente só falar, eu tenho que agir, eu tenho que botar em prática, eu tenho que abraçar, eu tenho que trazer para perto, eu não posso desistir deles, porque se eu desistir deles hoje, o que Jesus Cristo vai falar para mim lá no céu? O que Deus vai falar para mim? O que você fez com um amigo seu lá, que está lá? O que você falou para sua irmã quando ela estava se drogando, quando ela estava bebendo? O que você fez? Hoje Jesus Cristo, ele já não está mais como ele esteve em forma de homem, mas ele falou: quando eu for, o meu Espírito, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão fazer obras mais grandes do que estas. E por que eu não faço? Porque eu fico me preocupando comigo, porque eu fico me preocupando se eu vou ter um carro bom, se eu vou ter uma casa, se eu vou ter o melhor trabalho, se eu vou se vestir bem. Ah, Deus, oh aleluias. Eu não posso desistir. Eu já escutei muitas vezes Deus falar comigo aqui nesse altar: se eu desistir, eu vou prestar conta dos meus familiares, eu vou prestar conta dos meus amigos. Se eles não conhecem a Jesus, eu vou levar Jesus até eles. Porque assim como o filho pródigo voltou para a casa do pai, quando sentiu fome, porque ele sabia que tinha um pai que poderia dar um trabalho para ele como escravo, mas o pai dele fez totalmente ao contrário. O pai dele viu ele de longe, ele não tinha nem visto o pai, mas o pai viu o filho. Assim como Deus está olhando, vendo aquele lá que está lá na cadeia, que está na Cracolândia, que está na esquina vendendo droga, que está neste momento se prostituindo. Deus está olhando, mas Deus precisa de mim, de você, para levar a palavra lá para o traficante, para levar a palavra lá para o bandido, para levar a palavra lá para a prostituta, para levar a palavra para todos aqueles que ainda não escutou a palavra de Cristo. Enquanto
enquanto todos não escutar, Jesus não vai voltar. Paulo diz bem claro assim, que nós venhamos buscar, que nós venhamos orar, para que venha logo Jesus, porque quando Jesus Cristo voltar, vai acabar o sofrimento daqueles que for ser salvo. Os sofrimentos dos salvos vai acabar. Por quê? Porque nós vamos para o céu, e lá no céu não tem sofrimento. Sofrimento vai ser para aqueles que ficar. E que triste será aqueles que ficar. Amigos, parentes, conhecidos, sabe? As pessoas que hoje, nós temos um privilégio de poder estar aqui na casa do Senhor. Mas e as pessoas que não estão? E os filhos pródigos que ainda se encontram no mundo afora? Oh Deus, nos capacita, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que nesta terra que nós venhamos, Senhor, a levar a sua palavra para eles, Pai. Oh Deus poderoso. E como todos sabem, nós estamos falando nesses tempos sobre salvação e justiça. E eu estava comentando com a Joyce no culto passado, de domingo. Eu falei para ela assim: nós estamos vivendo o melhor momento, as melhores pregações, salvação e justiça. Irmãos, eu sempre tive sonho de ter carro, casa, salário, tudo dessa vida, eu sempre pensei em ter. Mas quando eu passei por um momento de filho pródigo, que eu não tinha dinheiro para comer, que eu não tinha roupa para vestir, a não ser uma camiseta e uma bermuda, quando eu fiquei preso, trancado, longe da minha mulher, longe da minha mãe, longe do meu pai, eu sempre falava para mim dentro lá do meu coração: eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de roupa de marca, eu não preciso de carro, eu não preciso de moto, eu não preciso de nada disso. Eu só preciso estar perto das pessoas que me amam. Eu só preciso estar perto das pessoas que querem o meu bem. E como filho pródigo, eu chorava todas as noites, eu sofria todas as noites, mas pela minha desobediência, porque não foi Deus que me largou, foi eu quem escolhi largar a Deus. Deus, Ele em todo o tempo Deus vai estar estendendo a mão, com os braços abertos, pronto para abraçar, pronto para beijar, para dar carinho, para dar conselho. Deus sempre vai estar dispostos a nós. Mas eu escolhi a servir o demônio, a servir o infeliz das trevas. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, que através de uma oração, Ele faz grandes as coisas. Através da oração de uma pobre, de uma mulher, de uma mãe, de uma pessoa que está de joelho durante a madrugada, está de joelho amanhã, está de tarde, todo o tempo está de joelho chorando, enquanto o povo está falando assim: deixa aquele lá morrer, deixa aquilo lá sofrer, ele escolheu viver aquela vida. Como que você vai convencer uma mãe a não orar pelo seu filho? Como que você vai convencer uma mãe a não buscar a Deus pelo seu filho? Eu vejo como Jesus Cristo, como uma mãe hoje na terra, eu vejo como Jesus. Todos podem até falar assim: Jesus, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem servos de Deus, muitas das vezes ainda falam assim: Jesus, deixa essa pessoa morrer. Ela não escuta, e quando escuta entra num ouvido e sai no outro. Porque uma pessoa, quando ela não quer escutar, ela pode até estar escutando, olhando para você, mas ela não está nem aí para o que você está falando. Era assim que eu fazia, era assim que eu agia. Uma pessoa chegava assim: David, você lembra de quando você ia na igreja, que você louvava os louvores da harpa, que você abria os cultos, que você dirigia os jovens? Você lembra de tudo aquilo? Lembro.
mas a pessoa simplesmente fala e vira as costas. Se aquela pessoa insistisse mais um pouquinho, se ela insistisse mais um pouquinho, se ela assistisse mais um pouquinho, eu poderia ter voltado antes. Mas simplesmente eu e você chegarmos assim: ei, para de beber, para de fumar, você sabe que Jesus te ama. A pessoa vai te olhar, vai falar: eu sei, e Jesus também te ama. A pessoa vai falar assim. Você vai sair, você vai virar as costas, a primeira coisa, a pessoa vai pegar o copo de cachaça, o cigarro, vai não dar a mínima. Mas se você chegar assim, ó: ei, você bebe? Você fuma? Eu também bebia, eu também fumava. É mesmo? Como você fez para largar? Eu não consegui não. Mas eu tenho um Deus, que quando eu busquei Ele, quando eu fui até Ele, Ele conseguiu me libertar. Sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder. Foi Ele que criou o céu, foi Ele que criou a terra. Senta aqui, eu vou colocar aqui uns testemunhos no YouTube, na internet, para que você possa ver o quão grande é o nosso Deus, o que Ele pode fazer pela sua vida. Porque assim como Ele fez na minha, eu gostei muito quando o pastor falou assim: se Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. Porque aos olhos do ser humano, eu estava morto já faz tempo. Não é por fumar e beber não, é pelas atitudes que eu já tomei na minha vida. Porque tem coisas da nossa vida que nós não podemos falar para seu ninguém. Tem coisa da nossa vida que nós temos que guardar somente no nosso coração e conversar com Deus. Ter um diálogo com a esposa é uma coisa, agora você confiar numa pessoa que se diz seu amigo é outra coisa. Se eu chegasse para uma pessoa que se diz meu amigo, deste mundo afora, e contasse todas as coisas que eu já fiz quando eu fui um filho pródigo, eu acho que ele me colocaria na cadeia. Como se dizendo meu amigo, ele me colocaria na cadeia, porque ele nunca ia entender o porquê eu fiz aquilo. Sendo que se ele nunca fez, e sendo que ele nunca foi revelado pelo Espírito, porque quem é Espírito é Espírito, e quem é carne. Se muitas das vezes, quando eu cheguei em São Paulo, eu conversei com o pastor Renato, foi porque Deus permitiu. Se eu falei coisas para o pastor Renato, foi porque Deus me tocou para mim falar. Mas tem coisas que eu não posso contar para ninguém mais. Tem coisas que eu tenho que guardar para mim e levar o meu sofrimento, as minhas atitudes, o que eu vivi no passado. Eu tenho que hoje levar a palavra, levar isso tudo que eu sofri, levar para as pessoas que estão cativas, levar para as pessoas que estão trancadas, levar para as pessoas que muitas das vezes pensam que não tem jeito largar a cocaína, pessoas que pensam em si que não tem jeito de largar o vício do álcool, pessoas que pensam que não tem jeito de largar o crack, porque fala que é uma droga maldita. Sozinho não consegue não, mas se Deus estiver do lado, se Deus estiver com a pessoa, ela para, que ela nem vê aquilo ali passando, ela começa a ter sentimentos, ela começa a ter vontade de largar tudo aquilo. Oh Deus poderoso. E quando Deus ele está comigo e está com você, em todo o tempo, tudo que nós fizermos, com Deus no controle, vai dar certo. Irmãos, eu sei que muitos que estão aqui, pode até ser, essa palavra eu já escutei, filho pródigo. Essa palavra do filho pródigo, eu tenho mais de 30 anos de conversão, já escutei. Usa essa palavra para ir atrás dos filhos pródigos que estão aí, Peça para Deus, para cada um de nós ser ganhadores de almas, porque o que mais Deus quer é almas, é vidas, pessoas que o mundo diz
que não vai ter jeito. Em Jó 42, do seu versículo 2: eu reconheço para ti, nada é impossível.